é que funciona? Que ferramentas eu, como médico, que quero tratar pessoas com obesidade, que quero entregar resultado para elas, que ferramentas eu preciso ter? E aqui eu quero trazer para vocês agora as 4 habilidades que todo médico precisa ter. Isso também baseado nos conceitos da entrevista motivacional, tá? Para mudar o comportamento do paciente. Ou melhor, para ajudar o paciente a mudar comportamentos, tá? São essas 4 habilidades que eu quero trazer para vocês. E, gente, eu não sei se está dando para ver, pode colocar o slide em tela cheia? Daqui a pouco a gente vai ali para o flip chart. São essas 4 habilidades, tá? Essa sigla, OARS, é uma sigla em inglês, tá? Para essas 4 habilidades que todos nós devemos dominar para fazer uma consulta muito mais efetiva e muito mais produtiva para o paciente. E para muitos esse conteúdo aqui é totalmente novo. Muitos podem nunca ter nem ouvido OARS. O que é isso? Calma, eu vou explicar para você. Tá tudo bem se você não estiver entendendo nada, se você estiver viajando. Nossa, quanta coisa que eu nunca ouvi falar. É por isso que você está aqui. É para aprender o que você não aprendeu em lugar nenhum. E é exatamente preencher aquela peça que você sabia que faltava no quebra-cabeça. Ai, falta alguma coisa na minha consulta, mas eu não sei o que é. É isso aqui, é essa peça que eu quero entregar para você. Então, olha aqui, gente, o OARS, tá? O O é em inglês, tá? Vem de Open Questions, que se você traduzir em português, são as perguntas abertas, tá? O A de afirmações positivas. Daqui a pouco a gente vai ver cada uma delas. O R vem de Reflections, mas em português fica melhor traduzido como escuta reflexiva. E o S vem de summaries, ou sumários, ou resumos. Vamos aqui para o flip chart comigo, só para a gente preencher aqui. Essas 4 habilidades, gente, são importantes, tá? Por isso que eu trouxe vocês para cá. Pode tirar o slide de tela cheia, focar aqui no flip para mim. Obrigada, gente. Pessoal, se puder focar um pouquinho mais aqui. Essas 4 habilidades é importante a gente decorar, ainda que a gente ainda que a gente vá aprendendo como aplicar ao longo da consulta, pelo menos saber quais são as ferramentas que você deve lançar mão diante de um paciente com obesidade é importante. Então, eu vou trazer para a gente aqui, tá? As 4 habilidades. A primeira delas, vocês lembram qual é? Acabei de mostrar ali no slide. São as perguntas abertas ou fechadas. Coloquem aí no chat. Abertas. Tá, Marília, o que é uma pergunta aberta? Tá dando para ver aqui? É o contrário da pergunta fechada. Uma pergunta fechada é aquela pergunta cuja única opção de resposta é sim ou não. Vou dar um exemplo de pergunta fechada no contexto de uma consulta de obesidade. Então, fulano, você seguiu a dieta que eu passei para você? Geralmente o paciente fica meio... Ele só pode responder, bom, sim, segui. Não, quer dizer, talvez, tentei, mas foi difícil. Geralmente a pergunta fechada, ela encurrala o paciente, sabe? Ela às vezes tem um certo tom de julgamento, às vezes um tom de cobrança, um tom de preconceito. E esse tipo de abordagem, essa forma de perguntar, na maioria das vezes não funciona. Gente, não é que a gente nunca possa usar uma pergunta fechada. Vou dar um exemplo. Você fuma? Sim ou não? É uma pergunta fechada. Você bebe? Ou bebo ou não bebo? É uma pergunta fechada também. Então, claro que existem situações que a gente pode usar perguntas fechadas, sim. Mas na maioria das vezes, você deve preferir as perguntas abertas. Há quem diga que a proporção certa numa consulta ideal de perguntas fechadas e perguntas abertas é 3:1. Para cada 3 perguntas abertas é que eu faço uma pergunta fechada. Então, perguntas abertas é muito importante. E aí você... Ficou faltando um S aqui. Perguntas abertas. E aí você deve me perguntar, tá, Marília, como é que eu posso perguntar ao paciente sobre a dieta sem fazer uma pergunta fechada para ele? Sem perguntar, e aí, você seguiu a dieta? Vamos pensar aqui, fulano, e a dieta? Ou como foi a dieta? Como foi a sua alimentação
desde a nossa última consulta. Percebe? Você abre um leque de possibilidades de resposta. E o paciente fica à vontade. Uma pergunta aberta, ela tem muito mais chance de você extrair uma informação verdadeira do paciente do que uma pergunta fechada. Porque na maioria das vezes a pergunta fechada, o paciente até mente. Ah, eu segui. Mas se você pergunta como foi a dieta, você tem mais chance de aprofundar. E de deixar o paciente falar o que realmente foi. Se ele seguiu, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades. Então, saber fazer perguntas abertas é uma habilidade importantíssima do médico que atende pacientes, não só pacientes com obesidade, qualquer paciente, tá? Qualquer paciente cujo tratamento depende de alguma mudança de hábito ou de alguma mudança de comportamento dele. E a obesidade é o protótipo. A obesidade é um modelo incrível, porque tudo que você aprender aqui para tratar um paciente com obesidade e gerar resultado, esse molde, ele é muito versátil. Você pode aplicar em qualquer outro contexto, em qualquer outra doença crônica. Isso aqui vai te ajudar, eu tenho certeza. O que é o A? Vocês lembram? Aqui eu estou falando tudo em português, tá? O A é de afirmações positivas. Ai, Marília, o que é uma afirmação positiva? Como o próprio nome diz, é quando você reforça um comportamento positivo do paciente. Então, às vezes, o paciente chegou e disse assim, olha, eu não consegui caminhar todos os dias, mas eu comecei a caminhada e consegui fazer 2 vezes na semana. Né? Você pode dizer, nossa, então tente aumentar, viu? Porque tem que ser no mínimo 3. Ou você pode fazer uma afirmação positiva em cima disso que o paciente disse. E dizer assim, nossa, apesar das dificuldades, você conseguiu implementar a caminhada 2 vezes por semana? Parabéns pelo seu esforço. Isso é afirmar positivamente, é dar um reforço positivo do passo que o paciente deu. Gente, isso é tão importante. Isso empodera tanto o paciente, aumenta tanto a confiança, você vira apoio no lugar de inquisidor, no lugar de profissional que só cobra e aponta o dedo para o paciente. A afirmação positiva muda a atmosfera da consulta, muda o estado de ânimo do paciente, ele sai mais animado do consultório. Pode acreditar que é verdade. O E é de quê? Vamos para o E? O E é de escuta. Tá dando para ver, gente, aí? Reflexiva. Tem gente que diz, alguém vai dizer, esse é o mais fácil, é só escutar o paciente. Gente, escutar é uma habilidade super difícil, tá? Porque escutar requer que você esteja ali inteiro, no seu estado de presença 100%, para entender e compreender aquele paciente. A escuta reflexiva é quando você escuta alguma coisa que o paciente diz e você reflete para ele e você devolve para ele. E, obviamente, nós, quando estamos bem habilitados nessas ferramentas, a gente vai escolher as coisas que o paciente diz, que são coisas boas, para refletir de volta para ele. Por exemplo, quando o paciente disser alguma coisa boa que vai ajudá-lo no processo, exemplo, doutora, se eu perder peso, eu sei que isso é importante para mim, eu vou me sentir melhor nas minhas roupas, minha autoestima vai melhorar. Percebe a fala da paciente? Ela está falando coisas que ajudam, que podem ajudá-la no processo. Reforçando a importância da perda de peso para o bem-estar dela, para a autoestima. E aí, na hora que ela diz isso, se o seu ouvido estiver treinado para reconhecer, você pode fazer a escuta reflexiva. Refletir de volta para ela e dizer assim, deixa eu ver se eu entendi. Se você perder peso, você vai melhorar a sua autoestima e vai se sentir melhor nas suas roupas. É isso. E aí a paciente, às vezes você convida ela a reforçar ainda mais. Doutora, eu tenho certeza. Isso é muito importante para mim. E isso vai motivando o paciente, percebe? Você vai construindo uma conversa produtiva. Perceba que não é você que está tentando convencer, consertar, obrigar. Você está habilidosamente conduzindo o paciente
numa direção produtiva, de adesão e motivação para o tratamento. E por último aqui, vamos voltar para o flip. Por último aqui, o S. O S é de sumários. Ou resumos, né? Ou resumos também. Quando eu fiz essa mnemônica, ficou até parecido, ficou paz, né? Ficou até parecido com pés. Eu achei interessante. Mas o S, gente, de sumários também é uma habilidade importante. É a habilidade de você fazer resumos, retomadas. E, às vezes, nesse estilo de consulta, o paciente pode falar muito e se empolgar e começar a falar e você precisar dar uma fechada naquele ponto e partir para o próximo ponto. A habilidade de fazer resumos e sumários é uma boa estratégia para isso. E eu vou mostrar ali para vocês como se faz sumários. Vou mostrar um exemplo, na verdade. Porque na hora de fazer um resumo, de você resumir a fala do paciente e repetir para ele, você precisa ser habilidoso em escolher quais os pedaços da fala do paciente que você vai resumir. Eu vou mostrar para vocês isso aqui no slide, vai ficar melhor de entender. Vamos para cá agora? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Pegaram aí as 4 habilidades básicas que todo profissional precisa ter para ajudar o paciente na mudança de comportamento? Tá aqui, ó. Lá vocês viram em português, aqui em inglês. É a mesma coisa. É a sigla OARS, tá? Olha as perguntas abertas aqui. Em vermelho, uma pergunta fechada. Falei isso para vocês lá, né? Então, você não seguiu a dieta? Tem um tom de julgamento, um tom de cobrança, às vezes parece tendenciosa, totalmente diferente de uma pergunta aberta. E quanto à dieta? Como foi para você? Aqui as afirmações positivas. O paciente chega lá meio... Eu comecei a caminhar 2 vezes por semana. Não são 5 vezes, mas são 2, vai. Olha como você pode responder fazendo uma afirmação positiva. Então, você começou a caminhar, parabéns pelo seu esforço. Só retomando o que a gente já falou ali. Escuta reflexiva. O paciente chega e diz, eu perdi peso da última consulta para cá. Estou me sentindo melhor nas roupas. Você pode simplesmente dizer, ou você pode fazer uma escuta reflexiva e dizer, nossa, então foi isso que eu ouvi? Você perdeu peso e isso melhorou sua autoestima para se vestir e o seu bem-estar. E aí você reforça aquela fala positiva, produtiva do paciente, para continuar no tratamento, perdendo mais peso e usufruindo dos benefícios dessa perda. E olha os resumos, gente. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante. É como se na fala do paciente, toda vez que o paciente vai falar com você, é como se no discurso dele vai ter partes da fala dele que são desfavoráveis ao processo. É quando ele está dando desculpa, eu não consigo, eu não tenho tempo, fazer dieta é muito difícil, eu não tenho tempo para fazer exercícios. Isso é o que a gente chama, na entrevista motivacional, de sustain talks. São as falas do paciente que o sustentam onde ele está, que o prendem aonde ele está, vamos pensar assim, que impedem o paciente de avançar, de mudar. Eu não consigo emagrecer, é muito difícil. São falas que não levam o paciente para frente. Mas, ao mesmo tempo, existem falas do paciente que o ajudam no processo de mudança. Por exemplo, quando ele fala assim, eu quero muito emagrecer, é muito importante para mim. Por quê? Porque eu sei que vai melhorar meus exames, minha disposição, minha dor no joelho vai melhorar, meus exames, minhas taxas vão melhorar. E o discurso do paciente, ele tem as duas coisas. Ele tem falas que não ajudam e falas que podem ajudar. Então, olhe para cá. Vão haver na fala do paciente change talks, que são conversas sobre mudança ou conversas que favorecem a mudança, e sustain talks, que eu expliquei para vocês, que são conversas que não ajudam para manter o paciente onde ele está, manter o status quo. Por isso é chamado de sustain talk. E o que é
um médico que tem uma boa habilidade de fazer resumos. Ele vai escutar as duas coisas, mas ele vai escolher para o resumo só as falas favoráveis, as change talks, as falas que ajudam o paciente para mudar. Esse é o nosso papel. Pode ser que esteja um pouco confuso, né? Aí, gente, para entender, eu vou mostrar um exemplo aqui na tela, que vai ficar bem mais fácil. Coloca esse slide em tela cheia para mim, por favor. Obrigada. Eu quero que todo mundo que está em casa leia. Um exemplo de um bom resumo. Pessoal, imagine que você está lá no seu consultório. Bora se transportar para lá. Imagine que você está lá no consultório, recebeu uma pessoa com obesidade e você perguntou para ela o motivo da consulta. E aí ela disse, eu vim porque eu quero emagrecer. E começou a discorrer sobre o assunto durante 10 minutos. Obviamente, nesses 10 minutos, você escutou coisas boas que vão ajudar o paciente, crenças limitantes, bloqueios, traumas que não vão ajudar. E depois de 10 minutos, olha esse resumo aqui, esse exemplo de resumo. Imagine que o profissional aqui é o médico, tá? Falando. E aí o médico diz assim, então, vamos pensar um nome para essa paciente, Tânia, vamos chamar ela de Tânia. Digamos que é a paciente Tânia, que veio para o consultório querendo ajuda para emagrecer. E aí o profissional, após escutar Tânia por 10 minutos, diz assim, então, Tânia, foi isso que eu ouvi até agora. Você quer muito emagrecer, desejo, porque não está confortável com seu corpo do jeito que ele está agora. Razão 1. Além disso, você sente falta de ter mais energia e disposição para fazer suas atividades do dia a dia. Olha o profissional pescando só as falas positivas de Tânia. Razão 2. Você também pensa muito no seu filho pequeno e isso lhe dá forças para mudar. Já 3 razões aqui coletadas da fala de Tânia. Você já tentou outras vezes e conseguiu perder. Pode ser que Tânia tenha tentado algumas vezes e não tenha conseguido, mas olha o foco que o médico deu. Para as vezes que ela conseguiu. Você tentou outras vezes e conseguiu perder, porque eu quero evocar essa crença de Tânia nela mesma que ela é capaz. E sente maior dificuldade para manter. Hoje, você se sente decidida a recomeçar o processo. Já aqui, reforçando o comprometimento que deve estar presente, que deveria estar presente na fala de Tânia. Por todas essas questões que são muito importantes para você. Poderíamos falar agora, ó, o resumo, fechou, partiu para o próximo passo. Poderíamos falar agora sobre alimentação, atividade física, redução de bebida no final de semana, controle de ansiedade. Perceba que o profissional nem impõe as mudanças, ele abre um menu de opções, um leque, para deixar o paciente escolher por onde ele quer começar, qual é o ponto que ele quer mudar primeiro. E aqui eu também estou compartilhando responsabilidades, percebe? Eu deixo o paciente participar da estratégia de tratamento. E assim ele se sente corresponsável também pelas coisas, pelas metas que a gente está acordando ali. Por onde você quer começar? O que seria mais útil para você? Terminou aqui, ó, com a pergunta aberta. Por onde você quer começar? O que seria mais útil para você? Evocando a participação de Tânia na consulta. Pegaram, gente? Não é interessante esse exemplo de resumo? Não é legal? Gente, a gente tem o poder, tá? O poder está nas nossas mãos de verdade. Se a gente consegue construir um diálogo produtivo com o paciente, uma conversa que de fato desperta e conduz o paciente na direção da motivação e da adesão. Acredite, você pode fazer muito mais do que o que você vem fazendo pelos seus pacientes com obesidade até aqui, conduzindo do jeito que você conduzia até chegar aqui, antes de participar dessa jornada. Gente, depois que eu comecei a aplicar isso no meu consultório, impressionantemente, eu nem esperava que os resultados iam mudar tanto.
os resultados mudaram absurdamente. Isso, de fato, são habilidades poderosas.